E os barcos em seus trailers são mais velozes que os caminhões que os rebocam. Há mais de um modo de voar sobre a água. Estes pequenos powerboats não têm hidrofólios abaixo da linha da água. Greg Terzian e seus amigos equipam seus brinquedos com os motores mais poderosos que conseguem pilotar. Estes barcos combinam peso ultraleve e materiais compostos avançados com motores de alta tecnologia que produzem grandes quantidades de cavalos vapor. Apenas potência não é suficiente para superar a resistência viscosa da água. Mas quando o casco do barco é desenhado para minimizar a área em contato com a superfície do lago, então o limite da velocidade máxima que pode ser alcançada é a coragem do piloto. Este não é um hobby ou esporte para pessoas comuns. É perigoso demais para o navegador amador. Estes barcos são desenhados com um piloto específico em mente. Cada piloto moldou estes barcos para suas próprias habilidades e suas próprias preferências. Não é um barco para recreação, são possíveis máquinas mortíferas se não forem usadas profissionalmente. A solução básica é utilizar o que chamamos de casco plano. Um casco plano é um casco de planeio. Isso significa que quando você o submete a potência suficiente, se for liso bastante embaixo, ele começa a se comportar como uma pedra que escorrega sobre a água. Sabe quando se atira uma pedra que quica sobre a superfície da água? Obviamente a pedra não flutua, mas fica na superfície porque a velocidade com a qual ela viaja sobre a superfície a mantém em cima. Essa é a solução normal para se obter mais velocidade num barco pequeno. Este é o barco de 4 lugares com 5 metros e é o mais rápido do país. A razão entre potência e peso está no limite da sanidade. 300 cavalos empurrando um casco que pesa apenas 310 quilos, menos que 3 homens fortes. Não aplicamos uma enorme quantidade de cavalos vapor a alguma coisa e torcemos que ela ande rápido. Aplicamos uma enorme quantidade de cavalos vapor, mas o fazemos eficientemente. Isso permite ao barco alcançar velocidades de até 200 km por hora. Esses pilotos compreendem a razão crucial entre potência de motor e desenho de casco. A velocidade máxima, a área do casco que está em contato com a água, se reduz a apenas alguns centímetros quadrados a quase zero de resistência sobre a estrutura principal, mas em compensação a perda quase total de controle e equilíbrio. As lâminas do motor, e aqui, desta parte da unidade para baixo, é a única coisa que vai tocar na água. Esta parte da unidade inferior chama-se skeg. Todos os motores de polpa têm isso. Este corre a mais de 160 km por hora. E assim nós voamos sobre a água. Esta parte bem aqui, o skeg, é basicamente a única coisa que nos dá alguma estabilidade sobre a água. Pense nele como a compensação que o rotor de cauda proporciona a um helicóptero para evitar que ele rodopie. Essencialmente é o que esta peça aqui faz. Um motor que fica tanto assim fora da água tem a tendência a escorregar sobre a água como se ele andasse sobre ela. Como não fica completamente submerso, as forças não são equalizadas sobre o propulsor, portanto ele anda sobre a água. O design de casco mais radical para barcos extremos chama-se casco em V. Quando ele entra em voo, apenas uma parte minúscula fica em contato com a água. Este é conhecido como casco em V com degraus. Este é um design de casco em V. Este barco não usa pressão de ar para se erguer, usa pressão hidráulica. Em outras palavras, a pressão hidráulica se forma nesta parte posterior do barco. O piloto deve equilibrar o barco sobre aquela parte ali que tem cerca de 17 centímetros de largura. É um barco bem difícil de controlar a operação. Também potencialmente bastante perigoso se alguém inexperiente o pilota em alta velocidade. Pilotar um barco com casco em V a esta velocidade é como andar na corda bamba, sem rede de segurança. O barco com casco em V requer reflexos perfeitos do piloto e é uma experiência muito louca.
3 pontos de contato, comparado com um único no casco em V. Este barco com casco em túnel é um pouco mais estável de se pilotar. Seu voo depende do fluxo de ar através de pontões sob o casco. Este é um casco em túnel. Podem notar, este barco usa pressão de ar para se erguer, aumentando a compressão do ar na direção da popa do barco, conforme o ar passa por entre os pontões. A profundidade dos pontões são iguais. Os 3 pontões deste barco ficam em contato com a água todo o tempo, tornando-o bastante estável e previsível em alta velocidade. O fundo é feito por laminados especiais e materiais compostos que não foram desenhados para suportar as forças cortantes da água a esse tipo de velocidade. Porque a velocidades superiores a 160 km por hora, laminados normais de fibra de vidro não são suficientes. A água rasga e parte ao meio qualquer coisa a essa velocidade, porque ela se parece muito com concreto a essas velocidades. Então, temos que usar materiais especiais. O design acaba sendo um componente-chave no comportamento destes barcos. Conforme o ar passa através dos túneis, o piloto tem que ajustar continuamente a diferença de imersão do barco, o ângulo que o motor faz com a água. Estes motores de alta performance são equipados com cilindros hidráulicos, basicamente controlados por este atuador aqui, para cima e para baixo. Um ajuste bastante crítico que afeta a dinâmica de como o barco é operado na água. O piloto sempre fica atento a este controle e o utiliza constantemente para ajustar o ângulo do barco. Quanto mais para cima estiver o motor, mais ele eleva o barco para fora da água. Mas não exagere, porque se o barco estiver correndo muito solto, você pode perder o controle. Agora, se o motor estiver muito para baixo, a aderência com a água vai ser grande, você pode perder velocidade. Conforme a pressão do ar aumenta sob o casco, o barco se ergue ainda mais para fora da água. Se você se sente no controle, então não está indo rápido o bastante. Este é um Triad DR-20 Intimidator, desenhado exclusivamente para aceleração em velocidade máximas no final do quarto de milha. Este barco te joga para trás no assento e é capaz de correr um quarto de milha em 10 segundos. O Triad é um híbrido dos desenhos de túnel e casco em V, com velocidade máxima de 180 km por hora. Ele combina velocidade, risco e ronco. Os pontões externos são mais altos que o central. O barco se ergue com a pressão do ar. Os pontões externos ajudam a erguer o barco no início do percurso. Conforme o barco ganha aceleração, estes pontões erguem-se para fora da água e a pressão de ar basicamente dá suporte e ergue o barco, enquanto o pontão central mantém a estabilidade. Para colocar em perspectiva, este barco é capaz de velocidades que basicamente deixariam para trás qualquer carro numa estrada. Só que ele faz isso na água. Você nunca vai ver um barco desses num lago normal. Tem tanta chance de ver um barco desses num lago normal como de ver um carro de Fórmula 1 numa rua normal da sua cidade. Esta beleza cor de esmeralda chama-se Extreme Exhibit. Está de volta a Fort Myers para uma regulagem de motor depois de vencer o Rally de Powerboats da cidade de Nova York, com o auxílio de 4 motores que proporcionam 1.300 cavalos vapor cada. Temos aqui um dos nossos Super Cat 5000, chama-se Extreme Exhibit. Na verdade, entregamos o barco no ano passado. Retiramos os motores e revisamos para a próxima temporada. O barco é capaz de velocidades superiores a 270 km por hora. A essa velocidade, qualquer erro pode ser fatal. Este barco participou do Rally de Powerboats da cidade de Nova York em 2003. Foi o primeiro lugar com honra na competição Rei do Hudson. Jim Leonardo estava liderando a corrida de 25 km rio acima a partir da ponte George Washington. Nem mesmo o helicóptero de resgate pôde alcançá-lo. O Extreme Exhibit precisa de alguns quilômetros para realmente acelerar, mas depois que esquenta, ninguém consegue alcançá-lo.
Brinquedos de alta velocidade como estes atraem almirantes de fim de semana e seus amigos. Mas o impulso que os impele é o mesmo que inspirou Alexander Graham Bell a quebrar as leis da resistência e voar sobre a água. Até nossos maiores lagos e mais longos rios não são tão vastos o bastante para conter nosso sonho de velocidade. Para algumas das superestrelas da competição dos grandes barcos, a maior pista de corrida é o oceano aberto. Durante seus 30 anos como piloto de provas de resistência extrema, o magnata imobiliário havaiano Tom Gentry bateu vários recordes de powerboating por todo o mundo. Ele tinha o dinheiro e o desejo ardente de ser o homem mais rápido sobre a água. Tudo o que precisava era de um barco que possibilitasse isso. O produto desse sonho foi o Gentry Eagle, uma bala de 30 metros de comprimento impulsionada por motores gêmeos a diesel de 3.500 cavalos vapor e uma turbina de 4.500 cavalos vapor. São 11.500 cavalos vapor ao todo, bebendo de um tanque de 40 mil litros. Em 1989, Tom Gentry e seu filho Norman prepararam-se para conseguir o troféu mais prestigiado do mundo, o famoso Blue Ribbon, para a mais rápida travessia do Atlântico. Por mais de um século, o Ribbon foi disputado entre grandes transatlânticos, SS Mauritania, United States, Queen Mary. Os Gentrys fariam sua tentativa numa embarcação bem menor, longe da terra, longe de ajuda. O feito coroou a carreira de Tom Gentry. Seu Gentry Eagle não apenas bateu o recorde, mas acabou com ele. Navegando da América para a Inglaterra em 62 horas e 7 minutos, 2 vezes mais rápido do que os gigantes transatlânticos da época, em que velocidade era uma questão de tamanho. O Gentry Eagle desbancou o Blue Ribbon do inglês Richard Branson. Mantido durante muito tempo por barcos convencionais, obedecendo uma antiga proporção de comprimento e velocidade, o Blue Ribbon agora é propriedade de embarcações menores que usam uma combinação radical de design, materiais e força bruta. Tom Gentry já faleceu e seu Eagle foi convertido num barco de passeio digno de um James Bond. Os 3 motores que quebraram recordes continuam bem afinados, prontos para outro assalto aos livros de recordes. Hoje, o filho de Tom Gentry, Norman, colocou o Eagle à venda em São Francisco. Se você estiver procurando um barco novo para impressionar a multidão no lago, pode comprá-lo, com toda a sua gloriosa história, por pouco menos que 4 milhões de dólares. O preço parece uma barganha se comparado ao mais novo supernavio superestrela. É o Wally Power 118, parte powerboat, parte navio invisível. O mais alto símbolo de status para uma época em que embarcações e aeronaves se transformaram numa nova e estranha espécie. Construído pela Wally Company de Mônaco, este é um mega iate de 36 metros e 24 milhões de dólares para bilionários que desejam voar rápido e ser temíveis. Velocidade máxima? Mais de 100 km por hora. Cavalos vapor? 16.800. Economia de combustível? Pode esquecer. Esse iate engole mais de 30 litros por quilômetro. Seu segredo é um casco em V profundo, levado ao extremo. Com a proa vertical especialmente desenhada para erguer-se sobre as ondas, os construtores o testaram no túnel de vento da Ferrari. E o estruturaram sobre um casco de fibra de carbono com 2 enormes orifícios de admissão e um sistema de propulsão a jato d'água com 3 turbinas que combinam gasolina e diesel e um tanque de combustível de 20 mil litros. Pelo máximo status entre os muito ricos com gasolina para queimar, o Wally vence.
Mas para encontrar o maior barco de corrida de todos os tempos, temos que deixar o ensolarado Mediterrâneo e nos dirigir para um subúrbio no estado americano de Ohio. É lá que mora o australiano Ken Warby, e onde ele estaciona seu Aussie Spirit, o barco-foguete sucessor do Spirit of Australia, o barco mais rápido de toda a história. Tentar bater o recorde de velocidade sobre a água deve ser um dos esportes mais perigosos do mundo. 2 dos últimos 3 detentores de recordes morreram em acidentes com powerboats. Ken Warby é o último deles ainda vivo. Em 8 de outubro de 1978, ele bateu o recorde mundial de velocidade de 511 km por hora em seu Spirit of Australia. Desde então, 2 homens tentaram quebrar o recorde. Morreram tentando. Sem desafiadores vivos, Ken Warby está se preparando para quebrar seu próprio recorde num barco-foguete que ele mesmo desenhou. Com 50% mais potência que seu último barco, seu objetivo é quebrar seu próprio recorde de velocidade sobre a água, que permanece intacto há mais de 25 anos. Ken Warby, Willman e Brian Ross e Tom Gentry escreveram suas próprias páginas na história da antiga busca por velocidade sobre a água.